Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Um canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política às vezes. No episódio de hoje eu vou comentar um dos comentários que vocês deixaram aqui, uma dúvida, um questionamento deixado por uma aluna, eu acredito que seja uma aluna, Stella Lage, que pergunta o seguinte: o professor pode obrigar o aluno a apresentar ou a ler na frente de todos? A pergunta dela foi deixada no meu vídeo, que eu falei sobre a escola poder ou não proibir o aluno de ir ao banheiro. Então vem nesse esteio das coisas que a escola pode ou não fazer, desfazendo os mitos e questões que se colocam na vida escolar. Se você tiver alguma dúvida do gênero, se você estiver curioso, não deixe de comentar aqui embaixo, se inscrever e acompanhar. Mas sem mais delongas, vamos responder a dúvida do vídeo de hoje. Bom, primeiro de tudo a gente tem que conceituar o que é esse obrigar o aluno a apresentar ou a ler na frente de todos. Por exemplo, se o que está colocado aqui pela Estela, se o professor pode colocar como um critério de avaliação o aluno ir lá e fazer um seminário, então a resposta é sim. Mais do que isso, o professor não só pode, mas ele deve inserir pelo menos como um dos seus critérios de avaliação ao longo do ano, não precisa ser em todo o bimestre, algum critério que faça o aluno ter que se expor a uma situação social. Eu já vou explicar mais adiante, mas se a questão é se o professor pode colocar como um componente de avaliação, ele pode, então ele pode obrigar nesse sentido. Agora, se o professor ver que o aluno está constrangido, ele está ansioso, que ele está, sei lá, passando mal, por assim dizer, aí o professor não pode obrigar, ele não pode forçar a barra. Se ele vê que o aluno não conseguiu, ele pode propor um outro método de avaliação, ele pode dar uma nota negativa, sim, o professor tem essa prerrogativa de tentar estimular o aluno, por assim dizer, com uma nota ruim naquilo para tentar estimular ele em outro momento a fazer, mas não pode forçar a barra, tá? Então fica mais ou menos, essa é a resposta direta, vem direto ao ponto. Agora, se você quiser saber um pouco mais, vamos tentar nessa parte de vídeo desenvolver essa ideia do por que o professor coloca o aluno numa situação de estresse. Ele sabe que o aluno não gosta, o aluno vai falar para ele: professor, eu não gosto de falar em público, eu fico com vergonha. E mesmo assim o professor vai lá e propõe, coloca o aluno para fazer, mesmo sabendo que às vezes o aluno vai falar: não vou apresentar, eu aceito ficar com nota negativa, etc. Por que o professor faz isso? Porque ele gosta de fazer o aluno sofrer, porque ele força a barra, porque ele não sabe avaliar de outro jeito, porque ele tá com preguiça de dar aula, Já ouvi essas justificativas aí de quem não gosta de seminário. Então, pode até ser, em questão de alguns anos atrás, quando não existia a Base Nacional Curricular Comum, que é um currículo que vale para todo o Brasil, que o professor ele podia avaliar ou não, ficava a liberdade do professor ensinar dessa ou de outra forma, era apenas uma metodologia de avaliação. Então o professor podia escolher só dar prova, por exemplo, se ele quisesse, prova em grupo, trabalho, e não dar nenhum seminário. Eu mesmo evito os seminários. Porém, algo mudou, que eu já mencionei aqui, que é a Base Nacional Curricular Comum. Nesse documento que fala sobre como as escolas devem agir em todo o Brasil, sejam escolas públicas ou particulares, ela diz o seguinte: as escolas devem trabalhar habilidades cognitivas, que são as matérias, então história, aprender sobre a Idade Antiga ou português, aprender sobre gramática e sintase, aprender o que está nesse conteúdo mais tradicional, mas também deve ensinar habilidades socioemocionais. E dentro dessas habilidades socioemocionais, existe a tal da resiliência emocional, que é a resistência a fazer atividades diferentes, a abertura para o novo, tá? O aluno ele deve ser desafiado e preparado a lidar com situações que ele não esteja confortável. Então o professor deve sim te colocar numa situação de experimentar algo que você não quer fazer por instinto, mas cabe a sensibilidade do professor de olhar para você e ver se você tá ou resistente ou se você tá passando mal, tendo uma crise de ansiedade. E isso é especialmente válido agora nesses tempos de quarentena, os alunos estão ansiosos, aí ficou toda aquela questão de o professor pode me obrigar a abrir a câmera ou não? Então, faz parte do currículo, na verdade, não é uma frescura, é parte da matéria. Eu não tenho que ensinar só história ou tecnologia, que são as minhas matérias na escola, eu tenho que passar habilidades socioemocionais. O aluno tem que saber lidar com isso, até porque quando ele for fazer faculdade, uma coisa mais imediatista, ele vai precisar se expor a situações sociais. Quando ele for para uma entrevista de emprego, ele vai lidar com uma pessoa, olhando nos olhos dele, decidindo o futuro financeiro dele. O que é uma coisa muito mais difícil, tem mais coisas em jogo do que uma nota, por exemplo. Então, se o aluno não treinar na escola,
não adianta nada, entendeu? A escola vira só faz de conta. Muito se critica a escola de ensinar coisas que não são úteis para a vida, feudalismo, pra que que eu vou usar feudalismo, pra que que eu vou usar Bhaskara? Mas ir lá na frente da sala e terem que explicar, por exemplo, e dar uma aula de matemática, sei lá, se for um desafio do professor, ó, ensine a sua turma a resolver esse problema. Isso é uma coisa que vai ser útil para a vida bem pontualmente. Você vai precisar, em várias situações ao longo da sua vida, se expor, se colocar ali na frente e ter que vender o seu peixe, né? Ter que se apresentar, ter que vender uma ideia, ter que explicar um conceito, ou ter mesmo que se vender e falar: olha só, eu sou assim, eu sou importante para isso, me contrate, faça uma parceria comigo, então é importante. É claro que vão ter muitas carreiras e projetos de vida que você pode, de repente, ficar em casa, trabalhar no remoto, trabalhar com vídeos no YouTube, né? Tem criadores que não mostram o rosto, por exemplo, aqui no YouTube. Se tiram essa responsabilidade, tiram-se de si essa responsabilidade, editam os vídeos, né? Então eles gravam horas falando e condensam em 8 minutos, né? Que é a questão da minutização ali, da monetização. Então eles podem escapar desse juízo, de ter que desenvolver essa habilidade. Mas é melhor que você tenha essa habilidade, mesmo que você não use no futuro, do que você nem sequer tentar. Eu fui um aluno muito tímido, mais do que isso, eu tinha fobia social. Que é, no caso, o distúrbio de que a pessoa não consegue se envolver em situações sociais muito diferentes do que ela está acostumada. Ela fica retraída, entra em estado de ansiedade, de luta ou fuga, de medo mesmo, né? E não consegue reagir. Eu tinha medo de pegar ônibus, eu ficava achando que o cobrador ia ficar julgando a forma que eu dava o dinheiro pra ele, sabe, umas coisas meio assim, porque eu não me expunha, eu não fazia aquilo, né, eu tinha medo de comprar uma coisa num fast food, por exemplo, né, morria de pavor, né, ou eu pedia pra minha mãe, ou para o meu irmão, ou pra alguém que estivesse perto, ou eu aceitava passar fome deliberadamente pra não ter que interagir com outra pessoa, né. Hoje ainda tem uma parte minha que é assim, que prefere se esconder, não fazer essas coisas, mas eu tenho a habilidade, eu sei como enfrentar esse impulso que eu tenho dentro de mim de não querer fazer. Hoje em dia é uma escolha, eu não sou refém desse sentimento, né? Então é por isso que o professor ele pode sim, em certos termos, obrigar o aluno a se apresentar, mas ele não pode forçar, ele não pode constranger. Afinal, dentro das habilidades socioemocionais existe o respeito mútuo, né? Se o professor não ensina respeitando o aluno, como é que o aluno vai aprender a respeitar os outros se ele não se sente respeitado? Então é tudo uma questão de equilíbrio. Mas, de novo, ressaltando aqui, o professor pode sim pedir para você abrir a câmera aí no seu computador, ele pode falar para você fazer um seminário, ele pode te pedir tudo isso, tá? Tá tudo dentro da Base Nacional Curricular Comum. Não adianta vir falar com papo de... Às vezes tem essa questão, né? Tem os alunos que falam, tem na lei e tal, não sei o que lá. Não, na verdade, se você for usar a legislação, o professor tem todo o direito de fazer isso. Mas como eu disse, é tudo uma questão de respeito e de diálogo. No mais, eu fico por aqui. Eu continuo respondendo as perguntas. Não deixe de se inscrever se esses vídeos são úteis para você. De continuar comentando, eu tô respondendo alguns comentários manualmente. Outros eu vou fazer vídeos especiais aí pra frente. Mas enfim, obrigado pela colaboração. Até a próxima e tchau.